Uma figura polêmica com suas crenças controversas e que influenciou milhares de pessoas e que recebeu o título de o homem mais perverso do mundo. Olá, viajantes da história! No vídeo de hoje vamos te contar alguns fatos sobre Aleister Crowley. Tá curioso para descobrir tudo sobre ele? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Ele praticava magias envolvendo relações. Uma parte importante dos rituais de Thelema, essa assim chamada magia de relações, era para ser transformadora e esclarecedora. Até os fluidos corporais eram importantes para Crowley e sua religião. Na missa da Fênix, por exemplo, os participantes deveriam consumir um bolo de luz. O que foi o bolo de luz? Era uma espécie de reviravolta nas bolachas do catolicismo. Bolos de luz continham fluidos masculinos ou sangue menstrual. Como membro da sociedade ocultista Ordo Templi Orientis, Crowley também adicionou um novo ritual, baseado em posições tabu, a ser praticado por membros do 11º grau. Também é importante notar que Crowley teve muitos casos intensos e apaixonados ao longo de sua vida. Ele se considerava bissexual, pois tinha parceiros masculinos e femininos. A crença de Crowley no poder do ato era, portanto, uma força orientadora em seus relacionamentos pessoais. Um deus mensageiro egípcio. Enquanto estava no Cairo com sua esposa em 1904, Crowley afirmou ter ouvido a voz de um mensageiro do deus egípcio Horus. O nome do mensageiro, afirmou Crowley, era Aivas. Crowley obedientemente copiou tudo que Aivas disse a ele, e a escrita se tornou o Livro da Lei, o guia espiritual para a nova religião de Crowley. Conhecido como Thelema, a religião-filosofia enfatizava a vontade individual e o ritual mágico. Crowley acreditava ter sido escolhido como profeta para ajudar a conduzir a humanidade ao Aeon de Horus. Sua primeira experiência homossexual? Muitos biógrafos acreditam que a primeira experiência mística de Crowley foi motivada por sua primeira experiência com outro homem durante as férias em Estocolmo, na véspera do Ano Novo de 1896. Produto de uma cultura repressiva, Crowley permaneceu ambivalente sobre a homossexualidade ao longo de sua vida. Embora tivesse muitos parceiros do sexo masculino, alegando que ele buscava relacionamentos do mesmo sexo como um caminho para a iluminação, embora ainda considerasse esses desejos uma fonte de vergonha ou degradação. Ele era viciado em heroína e cocaína. Crowley era um usuário frequente de drogas e talvez viciado. Depois de receber a prescrição de heroína para ajudar com sua asma, Crowley rapidamente se interessou por outras drogas e como elas poderiam apoiar suas crenças religiosas. Infelizmente, ele desenvolveu um vício em heroína e cocaína, a última das quais correu suas vias nasais. Ele até criou uma ficção sobre suas próprias lutas contra as drogas no romance Diário de um Viciado em Drogas. O romance também articulou a crença de Crowley no poder de Thelema para melhorar a vida de uma pessoa. Ele era membro de grupos ocultistas de elite. Em 1898, Aleister Crowley, de 23 anos, foi iniciado no grupo ocultista, a Ordem Hermética de Golden Dawn. Fundada por um grupo de maçons no final do século XIX, a sociedade abraçou o misticismo e o ocultismo. Outros membros incluem o romancista Bram Stoker, Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, e o poeta William Butler Yeats. Crowley foi atraído para o grupo por seu interesse comum na alquimia. Embora alguns biógrafos tenham sugerido que Crowley pode ter se infiltrado inicialmente na organização sob as ordens do Serviço Secreto Britânico, Crowley não se saiu bem, no entanto, já que ele bateu de frente com outros membros e falhou em progredir nos estágios de adesão. Crowley também se juntou à sociedade secreta Ordo Templi Orientis, da qual se tornou membro proeminente e ativo. Ele fundou uma comunidade com seus amantes. Em abril de 1920, Crowley fundou a Abadia de Thelema,
uma comuna religiosa na Sicília. Ele alugou uma vila e foi morar com suas amantes Leah Herzing e Ninette Shanway e seus 3 filhos. Os adultos vestiam túnicas e realizavam rituais e missas, enquanto as crianças vagavam e brincavam o dia todo sem restrições. Membros adicionais juntaram-se à comuna nos 2 anos seguintes, incluindo Raon Loveday e sua esposa Betty May. Loveday amava a vida na comunidade, mas sua esposa reclamava disso constantemente. Loveday morreu em 1923 e sua esposa voltou para sua casa na Inglaterra, onde relatou muitas das coisas absurdas e ofensivas que aconteceram lá, incluindo beber o sangue de um gato. Ela também afirmou que os membros da comunidade eram obrigados a se cortar com navalhas cada vez que diziam a palavra "eu", como meio de quebrar a individualidade. Ele escrevia poesias obscenas. Crowley escreveu poesias ao longo de sua vida, muitas vezes centrando-se em temas eróticos. Dizem que a primeira tiragem de sua primeira coleção de poesia, White Stains, foi manchada pelo próprio Crowley. Os poemas internos eram dedicados a todos os vícios, da bestialidade à necrofilia. Seu poema muito sujo, de 666 palavras, Leah Sublime, foi dedicado a uma de suas mulheres, Leah Herzing, a quem ele também encorajou a se envolver com um bode. Ele trabalhou para os interesses dos aliados. Crowley passou parte da Primeira Guerra Mundial nos Estados Unidos, uma nação que foi notavelmente neutra durante a maior parte da guerra. Enquanto estava lá, Crowley agiu como uma espécie de espião dos interesses dos aliados. Ele usou um disfarce de nacionalista irlandês fervoroso, já que os nacionalistas irlandeses pareciam ser anti-britânicos e pró-alemães. Usando essa capa, Crowley publicou o que inicialmente parecia ser propaganda pró-alemã na América. Em uma inspeção mais próxima, no entanto, fica claro quais eram realmente as intenções de Crowley. Os escritos eram tão exagerados que eles realmente ridicularizaram a causa alemã. Os historiadores sugeriram que ele também encorajou os alemães a fundar a Lusitânia, garantindo-lhes que intimidaria os americanos e os desencorajaria por se juntarem ao esforço de guerra, embora na verdade sabendo que ocorreria exatamente o oposto. Além disso, ele fez várias viagens à Rússia, que alguns biógrafos acham que eram missões secretas do Serviço Secreto Britânico. Ele pode ter estado no centro de uma trama. O interesse pelo ocultismo não se limitou ao círculo de Aleister Crowley. Na Alemanha, na década de 1930, as ideias do ocultismo e do misticismo infundiram a causa nazista. Rudolf Hess, um oficial nazista de alto escalão, estava especialmente interessado no ocultismo. Durante a Segunda Guerra Mundial, Crowley pode ou não ter estado no centro de uma conspiração britânica para atrair Hess à Grã-Bretanha para interrogatório. Se os rumores forem verdadeiros, Ian Fleming, oficial de inteligência e escritor da série James Bond, queria que Crowley o ajudasse a trazer Hess para a Grã-Bretanha sob o pretexto de um encontro sobre o ocultismo. Fleming esperava que Crowley fosse capaz de interrogar os nazistas por meio de suas discussões sobre magia. Ele se casou com a esposa para salvá-la. Em 1903, Crowley se casou com sua primeira esposa, a viúva Rose Edith Kelly, a fim de salvá-la de um casamento arranjado e indesejado. Pretendia ser apenas um casamento da conveniência. No entanto, durante sua longa viagem de lua de mel ao redor do mundo, ele se apaixonou por Kelly, escrevendo para ela uma série de poemas de amor. Kelly se tornaria fundamental para o seu trabalho místico. O par teve 2 filhos, Nuit Ma-Hathor, Hecate, Safo, Jezebel, Lilith e Lola Zazá. Eles permaneceram casados até 1909, quando finalmente se separaram devido à tensão causada pelo alcoolismo de Kelly e à infidelidade de Crowley. Ele teve que fugir da Índia. Crowley viajou muito, incluindo México, Egito, China e Índia. No entanto, em 1905, ele teria atirado em um indiano que tentava roubá-lo. O ataque saiu nos jornais britânicos locais e fugiu rapidamente do país, nunca mais voltando para a Índia. Ao longo de sua vida, Crowley apelidou suas parceiras de Mulher Escarlate ou Babylon.
A Mulher Escarlate era essencialmente uma deusa encarnada que representava o divino feminino, incluindo poder sexual e fertilidade. Crowley apelidou 7 mulheres de Mulher Escarlate, incluindo sua primeira esposa, Rose Edith Kelly, e sua amante, Leah Herzing. Ele dormia regularmente com profissionais de relações. Crowley começou a dormir com profissionais de relações na faculdade. Ele afirmou que ficar mais de 48 horas sem relações entorpecia sua mente e o tornava menos criativo. A partir desses encontros, ele acabaria por contrair primeiro sífilis e depois gonorreia. Ele também encontrava homens em banhos turcos. Ele afirmou que tinha sido um papa em uma vida anterior. Em 1918, Crowley fez um retiro mágico, durante o qual trabalhou na tradução do Tao Te Ching. Ele também passou por uma regressão a vidas passadas e afirmou que descobriu que já havia visitado a Terra sob muitos outros disfarces, principalmente como o polêmico Papa da Renascença, Alexandre VI. Ele se referiu a si mesmo como a Besta. Crowley era conhecido como a Besta, um título que ele mesmo usava alegremente. Ele ganhou o nome quando criança, quando sua mãe irritada o chamava de Besta 666, após sua travessura. Como adulto, ele usava o apelido com orgulho, especialmente quando ele podia apreciar o contexto místico. Seu uso do termo e suas atividades ocultistas levaram alguns a alegar incorretamente que ele era um satanista. Caminho intermediário entre a ciência e a religião. Aleister Crowley teve uma educação religiosa e foi um aluno brilhante em Cambridge. Entre fé e lógica, Crowley sentiu que deveria haver um meio termo. Ele acreditava que a magia era uma espécie de ponte entre a ciência e a religião. Ele levava projetos mágicos a sério e até mesmo soletrava magia como magia, para distingui-la de espetáculos de palcos frívolos realizados por mágicos. Você já tinha ouvido falar sobre Aleister Crowley? Qual fato sobre ele mais te surpreendeu? Deixa nos comentários. E não saia do vídeo sem deixar o seu super like. Ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo.